Olá amigas do canal Português do Aurélio, estou de volta, sou o professor Aurélio Menezes e esclarecendo mais dúvidas de língua portuguesa. E há uma expressão muito conhecida, muito popular, aquela expressão em que utilizamos o verbo ser sempre no singular. Um é pouco, dois é bom, três é demais. Essa expressão é bastante conhecida. Um é pouco, dois é bom, três é demais. Observe que nesta expressão o verbo ser permanece no singular o tempo todo, muito embora os numerais estejam no plural ou representem mais de uma unidade. Então, e por que se faz isso? Porque o verbo ser do singular é sempre usado antes das expressões muito, pouco, demais e nada. Antes dessas expressões, desses termos, devemos usar o verbo ser no singular. Ou seja, quando o sujeito nos transmite a ideia de preço, quantidade, peso e medida. Então, quando o sujeito estiver transmitindo essa ideia, peso, quantidade, preço e medida, então você utilizará o verbo ser no singular, ou seja, na terceira pessoa do singular. Vamos mostrar aqui alguns exemplos para que possamos entender de maneira mais simples, de maneira mais clara, como deve ser exatamente a escrita e também como deve ser utilizada na fala. Vamos aqui um exemplo. 15 metros é pouco para fazer um vestido. 15 metros é pouco para fazer um vestido. Portanto, o verbo ser, neste exemplo, permanece no singular, embora venha depois da expressão 15 metros, que está no plural, porque a regra fala exatamente sobre isso. Você não deve dizer assim, 15 metros são. Você deve pronunciar 15 metros é pouco para construir esse vestido, para confeccionar esse vestido. Então, neste caso, você utiliza o verbo ser no singular, exatamente por causa da regra. Antes da palavra pouco, o verbo ser permanece no singular. Outro exemplo, 300 quilos é demais para esse carrinho levar. Então, 300 quilos é demais. A palavra demais também está vindo após o verbo ser, que, portanto, deve permanecer na terceira pessoa do singular. Eu sou, tu és, ele é. Portanto, terceira pessoa do singular. E porque se trata exatamente de peso. Está se referindo ao peso, 300 quilos. Para quem ganha 500 mil reais por mês, 50 mil não é nada. Observe que o verbo ser, outra vez, está no singular. Eu não devo usar não são nada. Eu tenho de usar não é nada. Por quê? Porque a palavra nada também faz parte dessa regra. Ou seja, nada vem depois do verbo ser na terceira pessoa do singular. Portanto, permanece dessa forma, sem alteração, sem pluralizar. Outro exemplo, 10 bilhões de anos é uma loucura para o ser humano e é um nada para o tempo do universo. 10 bilhões de anos é uma loucura para os seres humanos e é nada para o tempo de existência do universo. Um exemplo que eu encontrei, inclusive, aqui na gramática do Luiz Antônio Sacconi. Há, neste exemplo, dois casos específicos. No primeiro caso, nós falamos assim, 10 milhões é uma loucura e não são. 10 milhões é uma loucura, 10 milhões de anos é uma loucura para o ser humano. É um nada para o tempo de existência do universo, ou é nada para o tempo de existência do universo, porque a palavra nada também está submetida a essa mesma regra. Portanto, quando for usar o verbo ser, antes das palavras muito, pouco, demais,
nada e outras palavras, você poderá e deverá utilizar o verbo ser na terceira pessoa do singular. Portanto, não vai para o plural. Vamos citar aqui um novo exemplo para que possamos entender. Olha aí, outro exemplo que explicita, deixa muito claro o que significa essa regra, essa norma da língua portuguesa. 4 anos para quem está governando é muito pouco, mas para quem está na oposição é uma eternidade. Temos aí, portanto, esses exemplos que servem exatamente para mostrar como essa regra funciona, como deve ser aplicada na fala e também como deve ser aplicada na escrita. Serve para as duas situações comunicativas. Aqui, portanto, ficam estes exemplos que são muito simples, mas esclarecem especificamente como essa regra deve ser utilizada por todos nós. Portanto, mais um vídeo esclarecendo essa dúvida, que é uma dúvida comum. Algumas pessoas perguntam exatamente por que essa expressão 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais, por que a expressão usa o verbo ser na terceira pessoa do singular. Está aí a explicação. Existe uma regra antes das palavras muito, pouco, nada e demais, e lembrando também quando o sujeito nos oferece a ideia de peso, preço, medida, quantidade, aí neste caso devemos usar esta regra na nossa querida gramática normativa. Espero que você tenha gostado deste conteúdo. Coloque aí o joinha, curta, comente e compartilhe este vídeo. E se achar pertinente, faça a sua inscrição, porque nós vamos continuar oferecendo novos conteúdos de língua portuguesa. Agradeço a atenção de todos, um grande abraço e fiquem com Deus.